Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 556. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é filósofa, professora da UFBA, dançarina do ventre, produtora e podcaster, a querida Raquel Rocha. Toda naturalzinha também, viu? Oi, gente. Bom estar de volta, Rafa. Pois é, fazia tempo, hein, Kel? É, bem um ano já. Já? Nossa Acho que senhora. já, sim. Muito tempo, pois é. E é isso, olha só, temos aqui também ela que é psicóloga clínica e doutoranda em psicologia do desenvolvimento humano escolar, com foco em desenvolvimento em cultura pela Universidade de Brasília, podcaster e uma ávida leitora, Isabela Alencar. Olá! Gente, eu tô na minha primeira participação aqui no Cinemação, porque até perdida, do Perdidos eu estou perdida. É muito bom voltar a gravar podcast. Até perdida do perdido, é verdade, porque tem que fazer essa ressalva aqui, que hoje é um crossover, mais um, entre Cinemação e Perdidos na Paralax, é isso mesmo. E você tá lá firme e forte no Perdidos, não é, Bel? É, eu tô bem como a Pocá, né? Firme e forte, nem tão firme, nem tão forte. Tô brincando. É porque agora eu passei por um processo eu tô prestes a qualificar no doutorado. Aí eu tive que dar uma pequena pausa, mas já voltamos. Tá vendo? Porque Perdidos tem todo o meu coração, todo o meu amor, e tô muito feliz de estar aqui também. Que bom ter você aqui. E para fechar essa mesa temos o filósofo, mestre em sociologia, com ênfase em arte, músico, fotógrafo, produtor de podcast e host lá no Perdidos na Paralax, Fred Costa. E aí, meu povo, qual é a boa? Sempre muito feliz de estar aqui, como eu disse da outra vez. É o mais próximo que eu vou atingir da fama, é estar aqui no Cinemação. Caraca. E eu tô aqui porque quando o Rafa rodou uma pesquisa dizendo que podia melhorar, ele botou lá numa das perguntas: quem você gostaria de estar? Eu botei eu mesmo de novo, pode chamar. E agora... foi você, então! Pô, claro. E agora estamos todos aqui, graças a eu chorar um pouquinho pra botar. Caraca, olha só que demais. E só para reforçar, né, mais uma vez, isso daqui é mais um crossover, né? O pessoal do Perdidos já esteve aqui em outros podcasts, vocês podem procurar aí. E uma dúvida, vocês se chamam de Os Perdidos? Porque eu acho que vocês podiam adotar alguma coisa tipo os Paralaxos ou os Paralaxianos. Varia, às vezes é Perdidos, às vezes é Paraláticos. Varia. A gente é tão perdido que a gente não tem definição nem de um nome só. Às vezes é o pessoal lá do podcast também eu enrola. Acho que Perdidos, ele é meio assim, é o nosso referencial, né? É ser perdido. Ser então perdido. acho que faz sentido. É um adjetivo mais preciso da gente. Com certeza. Todo mundo perdidíssimo. Olha só, que demais. E muito bem, meus amigos, olha só, nós estamos aqui hoje porque em meio a tantos filmes e séries, né, nós nos vemos inseridos em realidades e universos que muitas vezes extrapolam a realidade. Obras que vão questionar, amenizar, problematizar ou até testar ambientes que muitas vezes passam longe da nossa imaginação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 2001, por exemplo, o Spielberg lançou o filme Inteligência Artificial, onde ele contava a história de um menino robô programado para amar. Em 2001 ainda, o Cameron Crowe ele lança um filme onde um jovem rico luta para distinguir os sonhos da realidade após um acidente que deixou ele desfigurado. A gente está falando de Vanilla Sky. O Alex Proyas ele mostra um mundo
em 2035, onde seres humanos usam robôs como empregados e assistentes até se rebelarem, em Eu, Robô. E vários outros exemplos a gente consegue pensar em universos que extrapolam muito dessa realidade, que às vezes parecem tão próximos, né? Mas a grande questão é o que esse exercício imaginativo nos revela, né? E por que criar mundos ficcionais? E é isso que a gente vai debater hoje aqui. Eu, a Bel, a Kel, o Fred, estamos aqui para filosofar em cima dessas questões e a gente vai fazer isso agora no segundo ato desse podcast. It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. No começo desse podcast eu já dei alguns exemplos de filmes que no começo dos anos 2000 ali exploram mundos altamente ficcionais, né? Mas que quase 25 anos depois do lançamento desses filmes, eles se tornam no mínimo curioso, próximos, né? Assim, são mundos que deixam a gente ali com a orelha em pé, né? Para usar uma expressão bem antiga, na verdade. Vejam, no início dos anos 2000, nós tivemos o boom da internet, onde estava ficando cada vez mais acessível e popular, né, esse instrumento. A gente teve vários avanços consideráveis em termos de telefonia móvel. Não havia smartphones como há hoje, né, mas a gente pode dizer que os primeiros telefones ali, os primeiros celulares já conectados com internet e tal, começaram a surgir. A gente teve a criação, por exemplo, do MySpace em 2003, Facebook em 2004, a gente teve vários avanços e a criação de empresas tecnológicas como a Amazon, o eBay, o Google e por aí vai. Enfim, a gente pode dizer que no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele foi muito pujante, né, para a tecnologia. Mas junto com isso, vem vários questionamentos, né? A imaginação cresce e hoje a gente começa a ver isso se refletir muito próximo de inteligência artificial, deepfake, por aí vai. Pra gente começar esse papo, eu queria começar daí com vocês para falar um pouco justamente sobre esse sistema de meio que pesos e contrapesos, mesmo que de uma forma informal que a gente tem dentro da sociedade, onde quando a gente se depara com novas tecnologias, novas realidades, sempre há um questionamento existencial ali por parte da sociedade que acaba pensando nisso, né? Como que isso vai afetar a gente? Como é que vocês veem isso, assim, essa extrapolação de cenários e a aproximação da vida real com esses cenários e esses questionamentos que a gente começa a fazer, sabe? Se aquilo ali é realmente bom ou não pra gente, assim. Vocês já se viram pensando nessas questões? O tempo todo. A base da filosofia, tô brincando. Inclusive, eu estava assistindo X-Men antes de entrar aqui para gravar o programa, estava estudando um pouco, parei para assistir X-Men e virar a chave. Uhum. E estava justamente pensando nos sentinelas, né? Que é meu grande medo aí. A minha grande fique de medo é o ataque dos sentinelas junto com o ataque do Exterminador do Futuro. Mas, assim, Rafa, eu queria trazer vocês para puxar um pouco mais, assim, uma reflexão que eu fiquei fazendo enquanto você falava, que é o seguinte: a gente sempre criou, a humanidade, os homens, eles sempre criaram mundos ficcionais, né? Cria o céu, cria o inferno, o Éden, cria aí as Odisseias. Desde, sei lá, que a gente entende o que é a humanidade e tudo mais a partir da literatura, a gente tem essa necessidade de criar um mundo além desse que a gente tem, né? Por isso que a gente tem aí os mitos, as mitologias. Então a gente está sempre meio que, não sei se vocês concordam, né? Mas eu fico pensando que a gente está sempre criando muitas fanfics.
porque só a realidade é muito dura mesmo, né? É bom imaginar outros mundos possíveis, ainda que esses outros mundos misturados com a tecnologia nos aterrorizem, né? Porque se a gente pensa trazendo a sua questão aí para as tecnologias, é aterrorizante você pensar que está criando uma coisa que tal hora vai te atacar. Ou te deixar deprimido, como o caso daquele filme do Spielberg, né? Inteligência Artificial, aquele filme deprime qualquer pessoa. Ai, Pois demais. Pegando o gancho no que a Raquel falou, é muito difícil a gente falar o que não é ficção, né? Porque a gente cria nome para tudo, a gente dá nome para tudo, a gente conta histórias, a gente fala sobre ídolos, inclusive, né? A gente já, no nosso podcast, a gente gravou um episódio sobre isso, mas a gente está sempre tentando mediar esse contato que a gente está tendo com o mundo. Tanto que, por exemplo, hoje em dia, quando a gente vai falar sobre desenvolvimento humano, abordagens que são mais contemporâneas vão falar sobre essa articulação do desenvolvimento humano com a cultura, que ele não existe em separado. Então, é sempre uma questão de retroalimentação. Existem processos psicológicos que vão mediar essa questão relacionada à criatividade, à imaginação, e desde que a gente tem história, a gente está tentando formar narrativas sobre por que esse raio caiu nessa árvore, por que né, não sei, por que o rio tá desse jeito hoje, por que o mar, né? Por que o céu tá parecendo hoje o do Rei Leão? Mas eu acho que a gente está sempre montando esses modelos ficcionais. E esses modelos ficcionais, essas narrativas ficcionais, elas vão acompanhando cada momento, né? E eu acho que é muito uma questão de retroalimentação mesmo, por exemplo, na época, o filme sobre o trem. A gente estava na Revolução Industrial, então era isso que era passado em questões relacionadas à mídia. E eu acho, sinceramente, uma vez eu ouvi isso, eu não sei exatamente de quem foi, mas dentro do sistema que a gente vive, eu não tenho medo das máquinas ou da inteligência artificial. Eu tenho medo de quem vai comandar. Quem vai ter poder para comandar essa inteligência artificial, quem vai ter acesso aos meus dados, como já tem, né? Mas quem é que vai ter esses acessos? E eu acho que essas produções midiáticas de hoje em dia, elas estão tentando abrir os nossos olhos para algumas coisas, às vezes, né? Nós, como seres humanos, a gente está tentando se ajudar, mas não é sempre que a gente consegue fazer isso um pelos outros. Mas eu acho que é isso. É uma coisa que a gente precisa ter cuidado, a inteligência artificial mais com dados do que com qualquer outra coisa hoje em dia. Uma coisa muito importante da ficção é que o grande medo dela, que a gente tem dela, é quando ela fica mais parecida com um documentário. É verdade. Acho, inclusive, que talvez se não fosse essa capacidade criativa de inventar outros mundos e de imaginar outros mundos possíveis, ainda que surreais ou distópicos, a gente não teria evoluído enquanto humanidade, né? Pensando aí nesses filmes até, né? Blade Runner, esses filmes de ficção científica dos anos 70 e 80, que, né, trazem aí possibilidades de tecnologia que até um tempo desse eram só como ficção, não aconteceriam nunca, como ligação de vídeo, que hoje é tão comum pra gente, como cinema, projetor de tela, esse tipo de coisa. Até o robôzinho que limpa a casa, né? Só deve ter um robôzinho que limpa a casa pra botar o nome lá da empregada dos Jacksons. O nome do Leroy. Ai, meu Deus, essa foi tão boa. O Rafa falou da questão, pensando nisso, da tecnologia, né? Mas a humanidade, artisticamente, ela vem desenvolvendo formas de pensar a sociedade já há algum tempo. E me vem muito à cabeça a questão das utopias e distopias. Certo? A própria filosofia foi a primeira a trabalhar as utopias, né? A primeira utopia considerada, assim, embora o termo não venha, seria a República, né? Do Platão. Na qual ele pensava lá toda a polis e tudo, e é uma sociedade muito boa, uma sociedade que não tem poetas, e juro pra vocês, é isso mesmo que ele fala. E aí depois o termo do livro homônimo lá do Thomas More, né, lá de 1500 e tanto, a utopia, que ele vai pensar de novo a sociedade, também baseado um pouco lá no Platão, mas o grande lance assim, que são as distopias, né? Que, inclusive, hoje é o grande sucesso, é o grande hype que está acontecendo, porque as distopias, elas aparecem no mundo como uma forma de alerta, né? Como uma forma de exacerbar
um defeito da sociedade naquele momento, trazendo para a arte, né? Porque na minha concepção, eu acho que a arte consegue alertar mais as pessoas do que o jornal, sabe? Uhum. E acredito que por conta disso, as distopias hoje, elas funcionam também um pouco como isso, né? Se você for ver os dois dos principais filmes desse ano, por exemplo, são Duna e Mad Max, né? O filme da Furiosa. Que são duas distopias, caos hídrico, né? Enfim. Assim, eu fico pensando que até isso que vocês estão falando sobre a proximidade também é algo de pensar e até tem esse medo, né, que a Raquel estava levantando antes. A gente tem um exemplo muito clássico para quem é nerd e gosta desses filmes e tal, que é do De Volta pro Futuro, que é quando ele vai pro futuro e o futuro é 2015, se eu não me engano, né? E aí lá tem carros voadores e tal, e tênis que se amarram sozinho e blá. E aí a gente, já passou desse ponto e a gente viu que isso não chegou. Outro exemplo é o próprio Eu, Robô, né, que eu trouxe aqui no começo do podcast, exemplificando, que é um filme que se passa em 2035, que, gente, falta 10 anos pra chegar nisso e a gente ainda não vê os robôs tão inseridos na sociedade como lá, mas em 10 anos, obviamente, né, as coisas podem mudar e tal, e tudo mais. Mas eu trouxe alguns exemplos voltados pra tecnologia, porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir ver essas projeções. Mas a gente tem outros tipos de projeções que são feitas, até como essa que o Fred estava falando, de Platão e tudo mais, que às vezes são essas projeções que às vezes são de coisinhas simples e que elas começam a mostrar algo que às vezes pode realmente ajudar, né, a pensar em novas tecnologias e tal. Eu acho que um exemplo disso é a série, pra quem não conhece a série Black Mirror, né, que tá na Netflix, que é uma série que ela tem uma proximidade, assim, ela é muito próxima dos anos que a gente vive e tudo mais, mas ela tem um quê tecnológico a mais, que é uma extrapolação, e é uma coisa muito sutil, assim. E isso era uma coisa que eu queria saber de vocês também, assim, como é que vocês veem isso? Porque se a gente tem um Platão imaginando um futuro sem poesia, por exemplo, e desculpa Platão, mas errou feio, errou rude. Como é que vocês veem, por exemplo, esse tipo de extrapolação que às vezes são menores e que às vezes soam tão palpáveis, assim, parecem tão próximas, assim. Vocês acham que esse tipo de criação dessas realidades, de alguma forma, são quase que uma materialização de desejos que a gente tenha? Nossa, 100%. E, na verdade, não só desejos, né? Receios. Muitos receios, muitos medos. E o que eu vejo muito é que quando a gente vai pegar algumas obras, seja cinematográficas, seja literárias, lá, vamos de década de 50, 60, como, por exemplo, uma Ursula K. Le Guin, né, ou numa Mão Esquerda da Escuridão, ou qualquer coisa do tipo, a gente percebe que lá tem muito medo, tem muito receio, mas tem muito desejo também, de quais são as novas possibilidades, do que a gente está falando, inclusive, hoje em dia, sobre, inclusive, que na verdade é um assunto extremamente atual, como, por exemplo, a não-binaridade, né, que ela fala nesse livro especificamente. Mas eu percebo que essas obras mais antigas, elas tinham esse distanciamento muito grande de, bom, daqui a 40 anos é isso aqui que vai acontecer. E era um distanciamento muito grande da realidade, do que eles estavam conseguindo viver naquele momento. E hoje em dia, eu ainda não assisti Furiosa, e eu adoro Duna, mas, né, Duna é daqui a milhares de anos, então não sei como é que vai estar daqui a milhares de anos. Se a gente vai voltar para um feudalismo, inclusive, mas espero que não. Mas quando eu vejo essas obras, por exemplo, igual Black Mirror, a gente está falando sobre algo que é muito palpável. Como você mesmo disse, é muito sutil, né? De, por exemplo, você tá andando na rua e você poder bloquear uma pessoa. E você simplesmente não vê mais essa pessoa. E a gente faz isso em rede social. E aí eu percebo que essa diminuição dessa lacuna do que pode estar acontecendo socialmente hoje em dia, com o que eles estão mostrando nessa realidade, às vezes ela pode ser, inclusive, extremamente mais impactante. Porque lá a gente ainda estava falando sobre sonhos, sobre possibilidades, alguns medos
que pareciam ainda muito distantes. No Black Mirror, por exemplo, não. A gente tá falando, ok, a gente não vai conseguir bloquear uma pessoa e não enxergá-la mais. Mas existem outras possibilidades, por exemplo, um dos primeiros episódios de Black Mirror, inclusive, agora as novas formas de terrorismo é terrorismo virtual. Tem um episódio das abelhas, que é sobre cancelamento também. Pois é, então assim, são coisas que, claro, não estão acontecendo agora, mas parece muito mais palpável, parece muito mais real que daqui a 10 anos isso pode acontecer, né? Do que, por exemplo, um futuro de 40, 50 anos depois que carros voam, todas as roupas são prateadas, ou tem um exterminador que vem do futuro e volta no tempo e etc, etc. Então, acho que é muito mais aterrorizante nesse sentido, mas que também fala sobre quais são os nossos desejos e para onde nossos desejos estão levando a gente, mas para onde estão direcionados nossos medos também, né? Do you? Doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Quanto mais antiga a obra, mais essas funcionam mais como alegoria do que como uma projeção mesmo do futuro, né? E as obras mais recentes, elas são muito mais certeiras em termos de projeção, porque me parece que a gente está caminhando para uma coisa tão inevitável e tão, hoje, em 2024, tão claro de ver o que vai acontecer no futuro, inclusive próximo, que já não é mais uma questão sobre sonhar ou como o mundo vai acabar e tal. A gente está vendo a coisa acontecendo mesmo com muita mais... num processo muito mais adiantado do que a gente via há décadas, né? E tem uma coisa, assim, eu morei numa rua que na esquina tinha um picho que dizia o seguinte: tudo que você imagina é realidade. E aí, se a gente pensa nesses Black Mirrors da vida, já tem uma realidade aí, a gente só dá uma extrapolada, sabe? Já tem uma cultura de cancelamento nas redes, a gente só dá uma extrapolada, já tem uma cultura de linchamento virtual que já saiu do virtual pro real, né? Saiu do online pro offline. Então, o Black Mirror tá assim, coloca uma pitada de ficção pra que não pareça que a gente tá assistindo, sei lá, um programa da Atena. É muito diferente disso que a Bel fala, gente. Eu tento falar sério e você não deixa. Raquel, você é a estrela da minha vida, de verdade. Saudades. Mas assim, diferente do que a Bel fala dessas obras de 40 anos atrás, o que a gente vê até em Duna, Furiosa também não assisti ainda, tô esperando o cinema ficar R$12 esses dias aqui em Salvador para poder assistir. Mas tem uma coisa que é inevitável. É como se fosse essa bola de neve rolando do topo da montanha, uma avalanche, e uma hora vai chegar, assim, e nesse ponto eu sou muito pessimista, porque o que a gente vê das criações, de alguma forma, transita entre esse desejo, uma alegoria, meio que uma profecia, porque quem tá escrevendo tá tendo um olhar, né, para o mundo, um olhar mais amplo, e é difícil, assim, é diferente da gente pensar, sei lá, a gente pensa Black Mirror e vai pensar, não sei, Harry Potter, Entrevista com o Vampiro, que inclusive a nova que saiu agora tá bem legal a série, né? Você consegue ver que aquilo ali é surreal, né? Mas Black Mirror não, é um real possível, são mundos possíveis, não são mundos impossíveis, né? Furiosa talvez seja, Duna também, e traz aspectos do passado também, né? A questão de Duna traz essa coisa do messianismo, do feudalismo, então assim, é como se a gente estivesse olhando para um futuro que na verdade é um passado que está acontecendo de outra forma, não sei. Lembrando que nem todos os autores, que a gente está falando de várias obras aqui, são proféticos. Por exemplo, o Frank Herbert, ele é um cara que estava envolvido, ele era um ativista, e ele estava ali na década de 60 de olho na crise do petróleo. Então, Duna foi pautada também nessa questão, né?
da crise hídrica e, sobretudo, essa questão do petróleo lá, todo um conflito norte-americano, enfim, que deu no que deu. Eu achei interessante esse termo que a Raquel usou, né, o surreal, porque eu acho que isso é legal da audiência ter em mente, porque essa palavra é justamente esse significado, né, de ser algo super, acima, além, né, da realidade, de algo real. Então é justamente isso que a gente tem falado, que quando parte de alguma coisa que tem essa característica um pouco mais de fantasia e tudo mais, ele parte para algo surreal, ou seja, ele está além da realidade. Agora, é lógico que mesmo assim a gente tem ali algumas características, né, momentos que podem trazer alguma coisa pra gente. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho muito bom, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas tem um filme que eu acho muito legal, que tá na Netflix, filme de 2018, que se chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Sim. E eu acho esse filme um exercício de imaginação de mundo muito incrível, assim, porque o filme ele conta a história de um machista que ele acaba provando do seu próprio veneno quando ele bate com a cabeça e ele acorda em um mundo que é totalmente dominado pelas mulheres. E aí ele entra em conflito justamente com essa visão dele de mundo com aquilo que é apresentado para ele. E eu achei isso tão fenomenal, é um filme francês, e eu achei a ideia do filme tão fenomenal porque é uma maneira de você apresentar realidades diferentes para pessoas que têm dificuldade às vezes de enxergar para além daquilo que elas vivem, sabe? E aí aqui, até quando eu assisti isso, eu falei, caraca, por que já não fazem uma continuação com pessoas pretas, por exemplo? Faz uma continuação com indígenas, faz assim, um cara que é, sei lá, acorda e o mundo é dominado pelos indígenas. Pronto. Aí é isso. Aí é como que ele vai se ver e tal. Falei, cara, dá pra fazer isso extrapolar isso pra tantos lugares, pra tentar explorar um pouco mais essa visão empática e tal. E é um filme que, de uma certa forma, expõe pra gente um mundo que não existe, né? Um mundo que não existe e que nem há essa projeção, essa coisa profética, como o Fred falou, assim. Mas é um filme que, de alguma forma, apresenta pra gente um mundo que ajuda a gente a pensar no nosso próprio mundo também, né? É arte como um exercício de empatia, né? É isso que é legal na ficção, né? Porque a ficção mostra pra gente vários mundos e várias formas de você ver o mundo e se ver no mundo também. Você tava falando desse filme e eu tava lembrando daquele filme, eu esqueci quem é o diretor, mas é o Peixe Grande. Sim, verdade. Que são... Não. Aquela que eu só lembro disso. Porque o Peixe Grande é a história de um homem contando a vida dele com o pai, as histórias do pai, como o olhar dele menino vê, né, a história do pai. Aquele Tim Burton? Muito legal. É Tim Burton? Eu não lembro. É Tim Burton, é. Tim Burton. E Peixe Grande, sim, romantiza, sabe? É uma visão romantizada de várias coisas que são cruéis até na vida daquele menino, né? Na vida né, de um pai ausente, etc. Mas que a gente pode, assim, pensar também essa coisa de que o pessoal tá falando muito ultimamente, né? Vamos romantizar a nossa vida, né? Não no sentido ruim, mas no sentido de tentar trazer uma leveza e ressignificar algumas coisas que são pesadas. E a ficção, ela faz um pouco isso. Aliás, um pouco não muito, né? Ela romantiza, a ficção ela vem para romantizar algumas coisas pra gente poder enxergar a realidade de outro modo, né? Seja para acordar e ter mais empatia, seja para perceber que, peraí, né? Se a gente não cuidar aqui dessa coisa do petróleo, se a gente não cuidar dessa coisa da água, se a gente não cuidar da natureza, a gente vai estar num lugar que não vai ter água. E aí? Vai sobreviver quem, né? Será que eu sobreviveria num mundo pós-apocalíptico? Eu não tô sobrevivendo nem sem airfryer, gente. Se minha airfryer quebrar aqui... Pois é. Já era. E eu que nem airfryer tenho. Tô totalmente outsider aí nesse mundo pós-apocalíptico. Nada. Eu acho que, assim, tem um psicólogo que eu gosto muito dele, que é o Ian Walsner. Ele é da psicologia cultural semiótica. E ele utiliza muito exemplo de arte, principalmente artes visuais. Ele foca muito nisso. Mas ele fala que nenhuma produção humana, seja psicologia, seja, sei lá, qualquer ciência,
compreende tanto o psicológico, humano, como as artes. A psicologia ainda não chegou lá, e a psicologia precisa chegar lá. Porque quando a gente está falando sobre arte, a gente está falando sobre uma produção humana. E quando a gente fala sobre produção humana, a gente está falando sobre essa não neutralidade. Não existe neutralidade na arte. Então, seja por conta de um referencial de um diretor, seja um referencial de um roteirista, seja a forma que está gravando aquele filme, ou, por exemplo, esse aqui é o olhar sobre a história de um casamento. E tem uma diretora falando sobre uma briga específica, que é uma resposta para outro diretor que escreveu uma briga específica em outro filme. E você fala, caramba, isso revoluciona sentimentos. Isso revoluciona sentimentos. A arte faz com que você sinta. Porque antes de você chegar, inclusive, numa elaboração por palavras, a arte te faz sentir. Pois é. E às vezes você não consegue, como eu já acabei de mencionar, mas você não consegue colocar em palavras, mas tem um incômodo. Tem um sentimento ali que você vai tentar elaborar ele de uma forma, às vezes, um pouco mais profunda. E que você vai falar, por que isso me incomodou tanto? Tem gente que, obviamente, vai virar e falar assim, me incomodou, mas que se lasque. Com todo respeito da palavra. E tem outras pessoas que vão falar, cara, por que isso me incomodou tanto? Por que isso trouxe essa mudança paradigmática tão forte pra mim de, por exemplo, ver o mundo como seria se fosse um mundo dominado por mulheres? Ou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção, inclusive, no tipo de coisa que a gente vai consumindo, principalmente hoje em dia, né, que a gente vive pelo algoritmo, e o algoritmo vai mostrar pra gente, o filme que tá em cartaz, aí do nada aparece um monte de filme que tá em cartaz, que são os filmes que provavelmente você assistiria, ou, sei lá, quais são as séries que a Netflix vai te recomendar, que a Apple TV vai te recomendar e tudo mais. E você vai percebendo que sim, obviamente vai girar em torno de algo que você já tá avaliando, que você já tá gostando, que causa essa maior vontade de assistir e de consumir por você, mas que são coisas que sempre vão causar alguma mudança. Sempre vai fazer alguma transformação em você, mesmo que seja num aspecto, se você for muito conservador, ou se você for muito revolucionário de alguma forma, mas a obra de arte, ela sempre vai trazer esse aspecto, essa semiótica, né? A semiótica tá sempre trabalhando ali. Então, é isso. Quando a gente está falando de obra de arte, a gente está falando sobre não neutralidade. Depois que a Raquel falou sobre isso, é muito difícil a gente sair de uma obra de arte sem ter alguma avaliação sobre ela, né? Porque como na filosofia, né? Tem aquele filósofo que eu esqueci o nome, que diz que nada chega à mente que não passa pelo sentido, né? É o corpo. A gente tem que passar pelo nosso corpo. Alguém dá um Google aí pra dizer o que é o filme. É o filme? É esse pessoal aí. Sei não. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Agora, pegando tudo que eu aprendi de psicologia na faculdade, que já faz um tempo que eu me formei, mas isso tem um pouco a ver com o que a gente chama de o inconsciente coletivo, que foi introduzido lá pelo Jung e tudo mais, porque quando você para pra pensar que um artista parou pra pensar num problema, problematizou um negócio lá, pegou uma situação como essa daqui que eu falei pra vocês, né, desse filme, ou enfim, vários outros, um filme que eu acho muito interessante também, um filme que chama Ele Está de Volta, um filme que conta que o Hitler voltou nos tempos de hoje, assim. Fiquei sabendo. Sim. E aí ele se vê nesse local onde tem TV, onde tem, né, pessoas com iPhone e tal, papapá. Num primeiro momento ele é ridicularizado porque todo mundo acha que ele é um sósia e tal. E aí aos poucos, com a ideia dele ultranacionais e tal, ele começa a cativar pessoas ao redor dele e tal. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando tem um artista que tá lá sentado e fala assim, e se o Hitler voltasse hoje? Como que esse cara ia se comportar vendo essas tecnologias? Será que ele utilizaria? Como que ele utilizaria? Como que ele mudaria o linguajar dele e tal? Ele para, senta, desenvolve isso e tal, e
pega essa obra e pum, bota no mundo. De alguma maneira as pessoas se conectam com isso porque existe ali inconsciente coletivo que de alguma forma fala assim, liga um sinalzinho de alerta em algumas pessoas falando assim, olha aí, isso daí é sinal de que existe um discurso hegemônico, conservador, nacionalista e não sei o que isso pode, falado de uma tal maneira, se a gente fizer esse exercício de que o cara que foi o mais radical, que exterminou tantas pessoas e tal, se ele voltasse, putz, olha só como é que ele poderia usar isso, então a gente tem que ficar alerta com essa situação, sabe assim? Ou não tem nada a ver com o inconsciente coletivo, eu tô viajando aqui. Olha, eu, como psicóloga, te respondo, eu não faço ideia. Porque... Primeiro, eu não sou junguiana, então acontece que eu não confio. Deixa o junguiano quieto. Deixa o junguiano quieto, porque senão daqui a pouco vai ter um monte de homem branco na minha DM brigando comigo por causa de Jung, né? Uma versão junguiana. Mas eu acho que sempre tem essas questões relacionadas ao alerta. E a gente às vezes pega algumas histórias específicas. Essas histórias elas são tão compartilhadas, como por exemplo a história relacionada ao Holocausto, que foi destruidor e muito mais destruidor também por ter acontecido na Europa, porque o Holocausto acontece em vários lugares do mundo ainda hoje. Inclusive está acontecendo, desculpa, Bel, só fazer um corte aqui, que inclusive está acontecendo na Palestina. Na Palestina, exatamente. Sim. É uma nação inteira que virou um campo de concentração, né? Uhum. Então, quando a gente pensa nisso, e é aquilo, a gente vai pegar esse caos, que foi um caos destruidor, aterrador, mas e como é que a gente pode transportar isso para hoje? O que a gente pode fazer com que essas pessoas pensem e reflitam sobre o que aconteceria hoje? Eu acho que é mais uma questão sobre esse poder semiótico mesmo, dessas informações coordenadas e compartilhadas na cultura, e que não tem nada de inconsciente, elas são muito conscientes, né? A gente tem uma plena noção disso, tanto que isso é uma coisa que a gente não para de aprender. E a gente compartilha constantemente, tanto que logo no início da questão da Palestina, uma das coisas que aconteceu foi compararem com o Holocausto. E a gente viu tudo que aconteceu. Não, porque nada é tão ruim quanto o Holocausto e tudo mais. E aí, não é bem assim, né? E eu acho que a gente às vezes não precisa nem ir para esse filme que causa esse impacto tão grande em relação a como seria o Hitler hoje, mas a gente pode ir para filme como, por exemplo, A Onda. Exato. Que é um dos meus favoritos, inclusive. Mas Sim. outro filme que é aquele... que eu gosto muito, o Experimento, mas assim, A Onda e o Experimento só vale a versão alemã, tá bom? A versão estadunidense, muito ruim, cancela, pode cancelar, ninguém precisa assistir nunca mais. É isso. Mas a gente tá falando sobre comportamento coletivo mesmo, como alguns discursos, e quando eu tô falando de discurso, eu não tô falando só sobre palavras, eu tô falando sobre movimentações, sobre ações, sobre condutas, que a gente vai aderindo também através desses discursos, que fazem com que a gente vai seguindo determinadas coisas sem pensar nelas. As nossas condutas, elas não são só conscientes, né? Elas também são... Elas não precisam de uma atenção específica para elas acontecerem. Porque, por exemplo, anos 90, a gente foi permeado por Disney também. Muita Disney, muita princesa Disney. E muito relacionamento, muito amor romântico. E é assim que tem que ser. É assim que as pessoas se amam, é assim que acontece. E a minha geração cresceu uma geração completamente utópica em questões relacionadas ao amor romântico. Não que isso não acontecia antes, mas a gente teve muitos aprendizados nos filmes da Disney, de que mulheres devem ficar caladas, né? A própria Pequena Sereia. Ou a gente vai falar sobre a Bela e a Fera, que a gente tem que aceitar a grosseria, tem que aguentar a tortura, porque o bonitão, uma hora, vai virar um gatinho, entendeu? A besta fera os traumas dele. Então, é isso, mulheres, sejam permissivas. Não desistam dos seus homens. Não... Ai, gente, complicado, né? Falei de tanto assunto aqui agora que até eu
Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que sim, são coisas compartilhadas. Tanto no consciente quanto no que seja o inconsciente. Mas a gente está sempre compartilhando isso. Isso é a cultura. É o que a gente vai compartilhando e a gente vai coordenando coletivamente. E aí eu acho exatamente o papel dos filmes e das obras de arte, principalmente hoje em dia, e que, claro, sempre existiu a questão da resistência também, né, nessas obras, mas hoje em dia essa resistência ela tá vindo com uma potência muito maior do que já aconteceu. Então a gente tá vendo essas outras produções artísticas que estão vindo num movimento de calma aí, a gente não tinha esse espaço, mas agora a gente tem. Então vamos falar sobre ele. Pegando esse gancho da Bell, né? Inclusive a gente tem que ler muito tudo sobre o amor da Bell Hooks para poder ir desfazendo esses filmes da Disney da cabeça da gente e todas as séries românticas e filmes românticos, porque é complicado. Mas nessa questão aí do inconsciente coletivo, né? Que eu também não sei muito se existe ou se não existe, então na dúvida eu prefiro acreditar que existe. Porque a gente vai percebendo como viver não é uma coisa única, assim. A gente pensa muitas vezes que tem um olhar único para uma coisa, que sente, só a gente olha dessa forma, só a gente sente dessa forma, e quando a gente vai trocando experiência, a gente vai vendo que não. E aí o cinema, especificamente, coloca isso pra gente. Por exemplo, aquele filme novo do Wim Wenders, né? Ou Dias Perfeitos. Dias Perfeitos é um filme lindo. Eu assisti já tem um tempo e eu tô atravessada por esse filme até hoje. Porque mostra o cotidiano, que é o cotidiano de muitas pessoas. E muitas pessoas sentem o mesmo, né? Sentem ou o mesmo ou algo parecido. Então, o que é isso, né? Que experiência coletiva é essa que vai unir as pessoas? Isso me leva também a pensar como a obra de arte ela nos conduz e conduz os nossos comportamentos, né? Se a gente teve lá nos anos 90 muita Disney, muito romance, primeira década dos anos 2000 muito romance, qual é o tipo de arte no cinema que a gente está tendo agora, né? O que é que está bombardeando a gente? Porque eu tenho visto uma volta de filmes românticos, lindíssimos por sinal, assim, bobinhos, filmes Sessão da Tarde, mas está rolando de novo, né? Tá rolando esse movimento de novo aí de filmes românticos, e ao mesmo tempo a gente tem aí Anatomia de uma Queda, né? Que a Bel citou a História de um Casamento, e eu lembrei do diálogo de Anatomia de uma Queda. A gente tem outros filmes que mostram mulheres em outro lugar, né? Então, de um lado a gente tem um filme Pobres Criaturas e Anatomia de uma Queda, e do outro lado a gente tem um romance com a Anne Hathaway, que tem muito mais gente assistindo a Anne Hathaway. Sim. Né? Que, inclusive, o filme é muito gostosinho também, mas já é pra assistir dizendo assim, olha, né, peraí, vamos, né, então assim, a ficção, ela coloca a gente nesse lugar de refletir sobre a realidade, de colocar a gente pra pensar uma outra possibilidade de mundo também, de nos colocar diante do inimaginável, mas ao mesmo tempo de dizer assim, olha, tá aí, é possível. E esse programa que vai sair às vésperas do Dia dos Namorados, olha aí, a que a gente tá falando tem que acabar o romance. Esse aqui é romance, meu amor, aqui não tem romance. Não, gente, para com isso, tem que ter romance, não pode ser idealizado assim. E aproveitando, né, que a Raquel falou sobre essa questão de desconstruir as nossas perspectivas ideais sobre os sentimentos mesmo, tem o outro livro, né? Ela falou Tudo sobre Amor, da Bell Hooks, mas tem o Decolonizando Afetos, também da Jenny Nunes. É outro livro muito potente, que faz a gente pensar que, inclusive, a criação dos sentimentos e da forma que a gente sente, da forma que a gente consegue, às vezes, colocar em palavras, é uma visão extremamente ocidental. E é uma visão... E a gente tem que entender que a linguagem, ela é muito potente, mas a linguagem também ela é muito limitadora. Então, quando a gente está falando sobre essas catarses promovidas por questões artísticas e tudo mais, e que né, a gente primeiro sente para depois a gente conseguir colocar em palavras, ou a gente faz isso, inclusive, simultaneamente, tentando fazer isso simultaneamente, a gente está falando sobre esse potencial de criatividade também do ser humano. E aí, como seria um filme de ficção de desconstrução da linguagem romântica ocidental? Aí já dar um roteiro aí, né? Nossa, imagina. Bora fazer. Tô brincando. Bicha, vai qualificar a tua tese, mulher. Caraca, eu tava esperando por essa. Na minha cabeça eu tinha me respondido isso. A Raquel falou.
consigo ainda nem qualificar tua tese, fica quieta. Não, você vai ver esses filmes que, por exemplo, hoje falam, sei lá, de relacionamentos abertos, trisal, essas coisas, são tudo filmes menores mesmo. Eles não ganham ainda o mainstream, assim, né? Como esses grandes filmes como o da Anne Hathaway. Aliás, gente, eu já queria pedir desculpa pra vocês aqui, porque eu acabei de tomar consciência que estou falando com professores, mestres, doutores. Eu puxei minha cartinha de psicologia de 2 semestres dentro do curso de comunicação social. Eu achei escândalo. Eu achei ótimo. Confiança Se você tudo, Rafa. Inconsciente coletivo, eu achei que você fez bem essa matéria. Você lembrou mais de psicologia do que eu de filosofia. E eu, né, que não sei nem quem foi que disse que tudo passa chegar à mente e passa pelo sentido. O Fred que lembrou aí que foi o Rio. Tu chutou que foi. Qualquer palavra que veio aqui na minha cabeça. Eu acabei de inventar uma palavra. Vamos ficcionar a vida, né? Não vamos romantizar, não. Vamos ficcionar. Vamos fazer Ficcionar. científica. Vamos fazer um negócio aí com tecnologia, zumbi, vampiro. É isso aí. É E a isso. dona do Harry Potter aí fez um mundo mágico que até hoje eu sou doida pelos cachecol do Harry Potter. Por que a gente não pode ficcionar também? Se ela também ficciona que mulher é só fêmeas adultas, aí a gente também vai falar sobre transfobia aqui nesse episódio, deixa pra próxima. Eu odeio essa mulher com todas as minhas forças. Pois é. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Inclusive, ó, por exemplo, quando você vai ler Harry Potter, e aí a gente vai percebendo que, mesmo que sem querer, ou sem querer querendo, no caso dessa dita cuja, quando a gente está produzindo uma obra de arte por ser uma produção humana e não ter neutralidade, a gente está produzindo também com o que a gente conhece, com o que a gente acredita, óbvio. Uhum. E, por exemplo, tem um personagem da dita cuja que você percebe que ele é extremamente transfóbico dentro do universo de Harry Potter. Uhum. Que é uma repórter que ela usa unhas, sei lá, eu nem lembro agora a descrição exatamente, mas ela cita ali uma pessoa que se transveste de mulher e que é horrenda e que não sei o quê, e que ela é uma péssima pessoa e tudo mais. E aí também teve uma discussão que a gente teve com a narrativas femininas, né? Mas da gente falar sobre essa perspectiva, de onde que sai essa perspectiva e que tá produzindo isso, e também qual é o financiamento, né, que as pessoas querem dar. E entra no que o Rafael falou, sobre essas narrativas que elas ainda são muito pequenas, elas ainda não estão no hype. Então, quando a gente vê, por exemplo, um filme que eu adorei, que é o Past Lives, fala sobre o processo de imigração de sul-coreanos para o Canadá e de como é que esse processo de imigração mexe com o desenvolvimento psicológico dessas pessoas em relação... Né, tem até uma fala muito bonita dela que ela fala, tem um mundo meu que o meu namorado nunca vai acessar, porque eu sonho em coreano. Sim, E aí você vai percebendo esse tipo de coisa e você fala, cara, eu nunca pensei nisso, eu nunca prestei atenção nisso. E teve até, agora, né, saindo um pouco dessas narrativas cinematográficas, mas a gente tava mexendo no TikTok esses dias, minha esposa, e aí ela me mostrou, ela falou, olha, apareceu esse vídeo aqui desse sul-coreano, e ele falou que os olhos dos orientais não são puxados. Na verdade, eles não têm pálpebra. E eu fiquei, gente, é óbvio. Mas eu nunca pensei nisso. Eu E nunca agora, pensei nisso. Isso mudou o referencial que eu via, a fisionomia das pessoas. E hoje em dia, quando eu o Fred e a Raquel ainda não sabem disso, mas agora eu sou viciada em dorama, hein, galera? Meu Deus. Só avisando vocês. Jesus. Chega no momento do doutorado que a gente pensa tanto, que a gente fala, eu não quero pensar, deixa eu ver aqui um dorama. Aí eles aproveitam e jogam algumas críticas sociais foda, assim, aí você fica, que massa, muito legal. Aqui, ó, tá falando sobre o amor romântico, mas tá jogando crise, como é que é? Tá jogando crítica contra a desigualdade social da Coreia. Olha aí, legal pra caramba. E aí, coisas que você não pensava, mas aí você vai pensar, né? Por exemplo,
Coreia do Sul, mandando na Netflix hoje em dia, inclusive. E é por conta dessas obras que você vai se dando conta de determinadas coisas que pareciam óbvias e que elas simplesmente não são óbvias. Porque a gente não teve contato com isso. Então, esse potencial da obra de arte é realmente uma das coisas que mais me afeta. É de como é que eu posso adquirir conhecimento, inclusive sobre, obviamente, porque é minha área, né? Desenvolvimento psicológico, quando eu assisto qualquer filme. Qualquer filme. Pode ser qualquer coisa. Você consegue analisar qualquer coisa ali. É incrível. Inclusive, já falo aqui que tem uma galera lá do meu programa, que é o PGPDE, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Cultura, que está produzindo, já até foram publicados alguns artigos, sobre desenvolvimento humano, cultura e cinema. Vai explicar o desenvolvimento humano através do cinema, das produções. Tenho até uma amiga que ela está estudando sobre o cinema de bordas agora, e o doutorado dela vai ser sobre isso, sobre desenvolvimento humano e cinema de bordas, mas a gente está muito interessado nesses assuntos. É como a gente, né, já começou falando. A arte e a realidade, elas se retroalimentam, porque a arte não deixa de fazer parte da realidade, né? Então, essa retroalimentação contínua. Essa coisa que você estava falando justamente dessa expansão, né? E como a arte consegue, de alguma forma, apresentar pra gente essas outras realidades, eu acho isso tão maluco, assim, e é tão cativante, porque você consegue desde criar um universo totalmente novo em outro planeta e tal, como Avatar, por exemplo, né? Ou, sei lá, pegar um outro filme que a gente poderia até dizer que é mais próximo da nossa realidade, mas, por exemplo, o filme do Ridley Scott que ele lançou em 2015, O Perdido em Marte, que mostra o cara indo lá, sobrevivendo em Marte, não sei o que, e hoje a gente, né, já escuta discussões das pessoas falando de ir para Marte, ir com uma tripulação lá e tal. Então você pode pegar esses grandes eventos assim, ao mesmo tempo você pode pegar um outro filme que é incrível, que é maravilhoso, que é o Marte 1, que daí não tem nada a ver com o Perdido em Marte, vai chamar Marte 1, que é um filme brasileiro, e que vai mostrar a realidade de uma família de periferia no interior de Minas, onde você tem um menino que sonha em estar dentro dessa nave, que vai ser a primeira nave tripulada que vai pisar em Marte. E aí você conhece toda uma realidade desse local, dessa periferia no interior de Minas que você não conhecia. E aí você está sendo apresentado de uma certa forma para um outro mundo também, para uma outra realidade, para um outro universo que muitas vezes a gente não conhece assim. Por isso que aqui, pelo menos no Cinemação, a gente acha tão importante trazer essas conversas. A gente já trouxe aqui diretora indígena, diretora trans, a gente já trouxe aqui tantas pessoas para conversar e entender, porque é justamente isso, quando você entende que essa extrapolação da realidade, ela pode ser num grau super elevado, uma coisa super high-tech, aí você pega um filme como Avatar, que o cara gastou 700 milhões de dólares, que a gente não consegue nem imaginar quanto que é isso, assim. E aí, de repente, você pega um outro filme que é feito com baixo orçamento, que tem uma história tão cativante que vai contar um fragmento de uma história de uma família que é próxima aqui da gente, que a gente, sei lá, nunca parou para pensar nisso, assim. Então, realmente, isso é muito interessante saber que as pessoas estão estudando e pensando nisso, assim, como que filmes e a arte em geral conseguem realmente ajudar a educar as pessoas. É interessante isso. Sim. Não, tem até o Vygotsky lá no início do século já falava sobre psicologia da arte. E é bem interessante, porque uma das coisas que você falou, né, do filme do Avatar, e às vezes a gente também vê esses outros filmes com menor orçamento, mas eles podem ser, inclusive, muito mais impactantes. Pois é. Porque quando você percebe o cerne de Avatar, você tá percebendo assim, meu Deus, Estados Unidos querendo colonizar, imperialista de novo, all over again. Tipo, de novo, o personagem principal sendo um homem imperialista que vai se relacionar de forma completamente estrutural e nuclear, como se isso acontecesse em todos os planetas. É assim que acontece. Tipo assim, eles estão vendendo ali uma história que, ok, pode ser numa belíssima capa, num belíssimo filme,
maravilhoso, inclusive assisti no cinema. Mas você tá vendo que as histórias, às vezes, ali não saem muito da mesma coisa, né? Aí você pega um Marte 1, você pega um Branco Sai e Preto Fica, que é a nossa grande obra cinematográfica sci-fi aqui do Distrito Federal, né? O Branco Sai e Preto Fica. E você percebe o tipo de conteúdo que aquilo ali pode mobilizar. Meu Deus do céu! É bizarro, é bizarro. E é isso, a gente precisa valorizar também essas pequenas obras, né? Eu acho que, na verdade, a gente já tá começando a fazer isso, né? Sair um pouco de Hollywood e começar a pensar em obras fora desse eixo Estados Unidos e Europa. E quando a gente sai desse eixo Hollywood e Europa, a gente descobre muita coisa legal, sabe? A gente descobre... tem um filme que eu sou apaixonada, que é Caramelo. Eu esqueci o nome da diretora. Uma diretora, acho que é iraniana. É sobre os doguinhos? Sobre doguinhos seria ótimo. Se passa no Brasil. Nada mais brasileiro. Bem que poderia existir. Nadine Labad. E a Nadine Labad é o nome bel. Sim, eu dei um Google aqui, foi o Aristóteles que falou que nada chega ao intelecto que não passa pelos sentidos. E a gente gravou o episódio com a Ana, que é do Narrativas Femininas. Mas vamos lá. O filme Caramelo coloca a gente numa visão da mulher no Oriente Médio totalmente diferente do que a gente vê, do que a gente imagina, né? Que é essa mulher de véu, que é essa mulher de, sabe? Não, Caramelo é uma cabeleireira que tem um namorado e aí ela descobre que o cara é casado e tem toda uma questão de continuar com ele ou não, e todo mundo no salão de beleza sabe do drama dela. Tem, assim, é um filme que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, mas como ele está sendo gravado por uma mulher no Oriente Médio, tem um outro lugar. Ao mesmo tempo, tem um outro filme chamado O Apartamento, que é um filme iraniano. Esse eu sei que é iraniano, eu só não sei o nome dos diretores, porque vocês já perceberam que eu não lembro o nome das pessoas. Esse filme, a minha memória é boa. Eu vou procurar aqui o nome do diretor, mas eu não consigo falar. A minha cabeça, ela guarda a memória é péssima. Perdão. Não tem problema não. Se ele fosse falar teu nome, ele ia falar errado. É uma reparação histórica que ainda não aconteceu. Mas nesse filme, O Apartamento, que é um filme também bem contemporâneo, a gente percebe a relação das atrizes e a relação das mulheres com a imagem. E a gente percebe, assim, as atrizes, todas as mulheres que aparecem, elas usam véu. Tem até uma cena que é assim, que o marido fala, né? Porque a esposa é vítima de um assédio dentro de casa, uma pessoa invade o apartamento, a estupra. E aí o marido, né, vai, toda aquela questão da honra, de cuidar da mulher, de acolher e tal. E aí ele fala assim... Outro homem viu o seu cabelo. E é um filme inteiro que fala de relacionamento e você não vê um beijo. É igual assistir novela turca. Raramente as pessoas se beijam nas novelas turcas. Eu não sou do dorama, mas eu sou das novelas turcas. E raramente as pessoas se beijam. Então são outras ficções que a gente vê de outras realidades, de um único mundo, de um único tempo, né? Que é essa nossa contemporaneidade. E isso é muito legal, porque nos ajuda... de alguma forma, a conhecer o mundo sem sair de casa, mas também nos desperta o olhar para o que é diferente, né? E sair desse modelo Estados Unidos, Hollywood, Europa, e aí eu vou botar o cinema europeu, esse, né, francês, alemão e italiano, que são os mais comuns, tira a gente desse lugar, né? E a gente vai ver outras coisas. It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Mas eu acho que a Raquel tocou num ponto tão legal, porque eu acho que quando a gente também vai se deparando com essas outras produções cinematográficas ou seriadas ou até de literatura, a gente vai se dando conta, inclusive, das nossas próprias limitações e das nossas próprias vulnerabilidades, mas no sentido do contato com o outro, né? Por exemplo, primeira vez que eu assisti dorama,
Eu vi, porque Dorama é uma atração. Mas então, eu assisti uma coisa. Eu participava de um clube do livro, de uma amiga, e a gente foi ler o livro Herdeiras do Mar, que é de uma... se eu não me engano, ela nasceu nos Estados Unidos, a autora nasceu nos Estados Unidos, mas ela é de origem sul-coreana, e ela vai falar sobre a questão relacionada à escravidão sexual na época da Segunda Guerra, o tipo de violência que os japoneses praticavam contra as coreanas, né? Então, levavam elas para Manchúria e lá faziam grandes bordéis, e aí eu achei esse livro muito potente. Eu falei, gente, eu quero saber mais sobre a Coreia do Sul. E eu comecei a ler muito livro sul-coreano. Muito, tenho muito livro sul-coreano aqui em casa. Assim, muito que eu falo dentro de uma perspectiva de que a gente lê, às vezes, milhares de livros que são estadunidenses ou europeus, e, né? Mas aí eu tava vendo e eu falei, cara, eu quero me abrir mais. Quero conhecer mais a Coreia do Sul. E aí eu fui pro Dorama. Quando chegou no Dorama, eu falei, gente, o que é isso aqui? Não gostei. Achei ruim. Tipo de narrativa ruim. Tipo de corte ruim. Tipo de edição ruim. Tudo ruim. Gostei de nada disso. Só que eu sou assim. Quando eu começo a ver uma coisa, eu vou até o final. Ah, você não gostou de um livro? Sim, eu vou ler até o final só pra falar mal dele. Eu sou dessa. Certíssimo. O nome disso é Problemas. Arranjar sarna para me coçar. Mas aí eu tava assistindo esse dorama, e quanto mais o tempo passou, eu fui percebendo não o problema do dorama, mas o problema da minha limitação. Da minha limitação em assistir tanta coisa hollywoodiana, tanta coisa, todos esses aspectos aí que a gente já conversou. E eu falei, cara, me deparei com o meu próprio racismo. Que engraçado. E foi bem disruptivo pra mim. Depois disso, eu comecei a me abrir muito mais para outros tipos de produção, né, que fossem fora desse eixo, mas isso abriu muitos aspectos da minha própria vulnerabilidade no contato com o outro. Em querer aprender mais sobre o outro, eu aprendi sobre problemas e questões que eram minhas. Então, eu achei isso também muito, muito interessante. E quando a Raquel fala, por exemplo, as novelas turcas estão super famosas, e quando a gente vai ver o dorama, eles até beijam na boca. Mas é uma coisa que é muito mais ingênua do que a nossa cultura, por exemplo, do que a gente significa sobre o amor, ou sobre o que é paixão, ou sobre o que é qualquer coisa. E você vai descobrindo essas outras nuances culturais, né? Sim. E eu acho isso muito interessante quando a gente se abre, porque é isso. Foi isso que a Raquel falou, a gente se abre para o mundo, mas parece que a gente também vai se abrindo para a gente mesmo. É aquilo. Aí o drama você não gosta, você não gosta, você não tem as ferramentas para entender, para assimilar essa outra cultura. Exatamente. Então, Fred, me passa aí seu Pix, que aí você foi uma sessão de terapia, viu? Resumiu muita coisa. Eu só quero dizer que nunca mais o Rafael vai chamar a gente, Bel, porque a gente simplesmente desviou toda a pauta da ficção, da tecnologia, do drama. Ele tá aqui falando de novela. Não, era isso. Eu não sei nem que título ele vai dar pra esse programa, que eu não sei nem qual foi o assunto. Mas, gente, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é assim, a gente tá falando do dorama, e tem aí toda uma questão que eu tenho lido ultimamente. Não parei para assistir dorama porque eu ainda tô nos reality show, que é induzir a sociedade a também colocar as mulheres nesse lugar de submissa ao homem e tudo mais, né? E isso de procurar esse amor romântico é meio que uma forma de conduzir as meninas mais jovens, né, a pensar romanticamente, e tem toda uma questão aí por trás, né, antifeminista, digamos assim, não são essas as palavras, mas enfim, é toda essa coisa meio antifeminista que coloca também as mulheres dentro de uma outra questão, que é o que a gente está vendo ultimamente nas redes sociais, que é a da esposa troféu, que é da mulher que escolhe ser dona de casa, submissa ao marido. Então, assim, o dorama, ele abre várias portas para várias coisas, inclusive para essa
remodulação ou modulação de um modo de vida que as pessoas vão romantizando e fantasiando na vida real, né? Tem muita menina aí que quer ir pra Coreia com guarda-chuvinha amarelo que acha que vai viver o romance, né? Tem muita mulher que vai pra Turquia achando que vai viver o romance. Chega lá, perde o fígado, né? O mínimo é perder o fígado, que o pessoal vai roubar os órgãos. Que é isso? Modo bem exagerado, tá, gente? Porque tem um canal no YouTube que fala das mulheres que vão pra Turquia e que são enganadas e que muitas delas passam por situações de quase tráfico de órgãos, assim. É uma coisa séria, né? E que a ficção não atenta a gente pra isso. Até porque a gente precisa sempre lembrar que... E eu acho que isso tudo que vocês estão falando está intimamente ligado com o soft power, né? A gente tem um episódio aqui no Cinemação, que é o episódio 474, onde a gente explica o que é o soft power e esse poder suave que a cultura tem. E eu acho que isso está intimamente ligado porque o conceito, né, do soft power que foi cunhado ali pelo Joseph Nee, ele fala justamente sobre essa questão de que você, a partir do momento que você cria um produto cultural e você exporta ele, nesse volume que, por exemplo, a Coreia do Sul vem exportando e tal, você cria de uma forma muito sutil essa familiaridade com essa outra cultura. Então isso que vocês estão falando de, tô indo lá, começo a ver e acho legal, me incutiu ali uma vontade de pesquisar mais, eu quero entender um pouco mais aquilo e tal. É justamente isso que o soft power faz. A partir do momento que a Coreia investe na sua cultura, exporta cultura, pessoas do Ocidente começam a assistir aquilo ali, se familiarizar, querer aprender um pouco mais e tal, a cultura coreana, a visão coreana de mundo tá entregue para todo mundo. E aí amanhã ou depois instala-se, por exemplo, uma fábrica da Hyundai na sua cidade, você já não estranha tanto. Afinal de contas, você já tá familiarizado com aquilo, você já sabe o que é aquilo. E é ao contrário, por exemplo, do que a gente viu acontecendo com a China. A China, durante muito tempo, ela teve uma cultura muito fechada e que a gente tinha sempre um conceito de que tudo que vem da China é ruim, é fraco, é pior e tal. E aí a gente foi depois descobrindo que muitas das coisas que são feitas no Ocidente vêm de matéria-prima, vêm da China. Só que eles não tiveram esse soft power de ir trazendo pra gente, para que a gente entenda essas culturas e tal. Então eu acho que isso é muito interessante que vocês estão falando, porque assim, a pessoa que fica muito encantada por essas obras, precisa também a gente ter essa consciência de que a gente está falando de obras ficcionais, que existe toda uma romantização feitas pelo olhar de um artista X, e que a gente precisa ter também esse discernimento que não é você pegando um avião e indo até a Turquia para encontrar o seu grande turco sarado e rico, né? O seu pescador parrudo turco. Exatamente, acho que não é, né? Não é esse o caminho, mas o fato de você estar consumindo alguma coisa da Turquia, tá vendo o filme e tal, você tá se familiarizando com aquelas pessoas, elas deixam de ter esse primeiro olhar de estranhamento, assim, né? Sim. E aí a gente vai pra questão da cultura de massa, né? Porque e aí você vai saber bem mais do que a gente, Rafa, que você é da comunicação, que é todo o projeto também que os governos têm de divulgação, né? Por que Hollywood se torna Hollywood, né? Exato. Que acontece essa ideia que a gente tem de que a China é ruim, de que a Rússia é ruim? Porque a gente cresce e a gente é educado assistindo filmes que sempre o bonzinho é o estadunidense. No Egito, né, na década de 40, 50, mais ou menos, teve todo um projeto de nacionalização, de resgate da identidade nacional do Egito. E isso foi feito a partir do cinema. A Golden Age, né, a era de ouro do cinema egípcio. Não só o cinema, mas a música. Então, os grandes clássicos do Egito que a gente ouve. E aí, quem estuda cultura a partir da dança, como é o meu caso, não são músicas de 300 anos atrás. São músicas dos anos 40, 50, desse projeto. Cinema brasileiro, lá na época, sei lá, do
Getúlio Vargas. Mas eu quero só atentar, assim, para os filmes brasileiros também, né? A gente teve esse cinema do Glauber Rocha, que foi esse cinema de confrontos, de denúncia, mas a gente tem nos anos 90 a Globo Filmes, colocando a gente pra ver o cinema, tipo, Caramuru, a invenção do Brasil. Fala de um cara que veio colonizar. Exato. De um português que foi, né, viver com as índias, com os índios, foi. E aí é o grande, né, ele é o bonzinho. A gente vê, um cinema que, tipo, coloca o brasileiro num lugar assim, tudo é feliz, tudo é comédia, tudo é isso. No Brasil não existe racismo, tudo é paraíso. E não é assim. Ué, isso, Raquel, não é? Tô brincando. Você tá falando aqui agora. Fala da minha cara, tô brincando. Mas é isso mesmo, né? Porque a gente criou uma grande aversão, inclusive a muçulmanos, a chineses, inclusive a japoneses, por conta desses filmes. Se você for pegar um Pearl Harbor, você fica, caramba, japoneses lascaram os Estados Unidos por nada? Por nada? Tipo assim. Aí depois você vai ver campos de concentração de japoneses nos Estados Unidos. Aí você vai ver tudo que... Hiroshima e Nagasaki. Aí você vai ver... Aí você fica, putz... Mas essa mídia que chega pra gente, ela vai sim permear a forma que a gente vai produzir significado sobre as coisas. Porque a gente não vai ter acesso a outras informações. Então essa informação que a gente tem. Então a gente vai acreditar que isso é uma verdade. Exato. Não, eu só ia comentar que tanto a gente não tem acesso, que a gente não tem o hábito e a gente não tem acesso fácil aos filmes dos nossos irmãos da América Latina, assim, assistir um filme, eu só assistia filme uruguaio, chileno, filme mexicano. Argentino, não, argentino ainda tem mais nos streams, mas esses outros filmes eu só assistia quando eu assinava o Perto Belas Artes. Sim, sim. É difícil até no cinema da gente assistir esses filmes, né? Isso faz parte. Eu acredito muito, agora eu posso estar criando uma grande fic, tá? Uma grande fanfic aí. Mas eu acredito muito que isso tem a ver com esse próprio projeto, né, desse soft power, né, de nos distanciar de produções de cinema que nos colocam diante de outras realidades e para pensar outras coisas, que nos afetem de outras maneiras, inclusive mais positivas, né? Porque é muito melhor a gente ir pro cinema e assistir um blockbusterzão aí, um Furiosa, pro cinema e assistir qualquer produção hollywoodiana, né? E nos streams é a mesma coisa, é difícil a gente ter acesso a outros tipos de coisas que não sejam produzidas, né, Estados Unidos, Europa. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui que damos dicas para vocês ouvintes, né? Para que vocês possam fazer coisas diferentes aí durante a semana. Raquel, vamos começar com você. Você já deu aí já falou aí que vai trazer coisa boa pra gente, então diz aí, o que você trouxe de bom? É um filme que foi filmado em Gana, que ele traz uma coisa que a gente não falou aqui, que é da ficção de deboche. E esse filme, ele é maravilhoso, porque chama-se Nazistas Africanos do Kung Fu. Não! Meu Deus, eu achei perfeito. Ele é um filme muito trash e ele é muito bom, porque é o supra-sumo do surreal e tem um deboche incrível, né? Porque é um terror com revisionismo histórico. E aí fala que Hitler e os grandes nomes da SS, eles foram para a África. E eles montam, né, uma academia de Kung Fu. Só que também tem uma outra academia de Kung Fu lá em Gana. E aí vai ter uma competição. E os caras que estão nessa academia dos nazistas, eles ficam brancos, né? Cara, é um filme, é de um deboche, é um refinamento, assim, incrível. E você
garantido, assim, boas risadas, porque, inclusive, ele foi sucesso, eu tô lendo aqui na Folha de Pernambuco, que ele foi sucesso na Alemanha e no Japão. Nossa, que sensacional. Agora eu vou fazer uma propaganda aqui, de novo, né? Eu assisti no Perto Belas Artes, no streaming, que é maravilhoso, inclusive queria patrocínio deles. E é muito bom, assim, é uma comédia, terror e, nossa, maravilhoso, assim. É um nível de sincretismo nunca antes visto. Nunca. Caraca. Depois dessa dica eu nem tenho o que falar. Não A é? dica é obrigada, Raquel, por assistir. É a minha dica. Caraca, eu vou ter que ir muito atrás desse filme. Eu achei maravilhoso, olha só. Ô, Rafa, eu lembrei do documentário, já que a gente tá falando de mundos ficcionais e vida real, eu lembrei do documentário Estamira, que é sobre a catadora do lixão no Rio de Janeiro, que tem problemas mentais. E aí ela vai falar sobre os problemas sociais, sobre a questão do lixo, e aí ela vai falando isso dentro do mundo dela, né? Do mundo ficcional, romantizado que ela cria, para conseguir suportar a vida no lixão. Boa. E é um documentário muito bom, esse documentário Estamira, eu não sei, acho que tá na Globoplay, não tenho certeza, mas vale a pena assistir. Eu tenho até pra mim a impressão de que essa frase de que tudo que você imagina existe, é real, é dela. Boa. Fred, você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano de detalhe? Pode ser 1, 2, 5, 12. Quantos planos de detalhe você achar melhor aí? Então, durante a nossa conversa, a gente falou sobre criação de mundos. As meninas estavam citando desconstrução de linguagem. E aí tu falou um momento que falou sobre o e se, né? E aí eu misturei essas três coisas para lembrar que um dos caras que melhor criou o mundo, desconstruindo sua própria linguagem a partir do e se, é um sujeito chamado José Saramago. Olha, verdade. Sim. Que tem toda a questão da linguagem dele, né? Quem lê sabe. Sim. E que ele parte muito dos livros dele, partem do e se de repente ninguém mais morrer? E se de repente ninguém mais enxergar? Retirando uma engrenagem fundamental da sociedade, né? Da própria natureza humana, e pensando como é que a vida e o ser humano conseguiria lidar com essa questão. E eu acho isso incrível. Inclusive, indico o filme, que foi filmado até em São Paulo, se não me engano, né? Sim. Ensaio sobre a Cegueira. Eu acho um filme bem legal, uma relação bem legal com o livro. Tava pensando em indicar alguma distopia, mas eu acho que distopia mesmo é se você criar uma conta no Twitter. Distopia, o que a gente Totalmente. tá vivendo. Eu achei incrível que o Fred começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, não é possível. Ele vai indicar o Tolkien. Não mesmo. Deixa eu fazer só uma indicação que eu tava na agulha pra falar enquanto vocês estavam falando sobre entender novos mundos e tal, e vocês foram pra longe, Turquia, não sei o quê, e eu fiquei pensando num conceito que eu tenho lido há algum tempo sobre o Brasil profundo. E tem um filme que saiu ano passado, inclusive cearense, né? Que é do Petros Cariri, chamado Mais Pesado é o Céu, com o Matheus Nastergalli e Ana Luísa Rios, que é nossa amiga, já gravou com a gente lá no Perdidos também. E é uma obra, cara, que gera muita reflexão e pensa muito esse Brasil profundo, né? Esse Brasil que a gente não tem acesso e que pra gente é um outro universo, com outras simbologias, com outros significados que a gente, que eu falo, pessoas criadas nas capitais, nas cidades grandes, né? Não conseguem também possuir totalmente os significados. Muito bom, muito bom. Fred, só uma pergunta. José Saramago fica a indicação de tudo que ele fez ou tem alguma obra específica que você fala assim, ó, se você for começa por essa? Olha, Ensaio sobre a Cegueira é bom, mas... pesado, né? Sim. Mas qual da morte? As intermitências da morte. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, conversa com intermitências da morte. Assim, pra mim, é uma das principais obras dele. É uma obra que, pra quem começa, é ótima. E, assim, vale a pena demais
ler tudo do Saramago, na verdade. Que legal. Vale a pena a paciência para ler, porque é muito bom. Muito bom. Tá aí então as dicas do Fred. Temos filmes, temos autor, temos livro. Muito bom. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post. Então não pegou alguma coisa, vai lá no post desse podcast. Vai estar lá escrito tudo que a gente indicou com o nome da pessoa, o que ela falou e tal. E aí você só clicar e você já vai ser direcionado lá para saber um pouco mais sobre essas dicas. Bel, e você? O que você trouxe de bom pra gente de estreia aqui no Cinema Ação? Estamos com nossas cadernetas apostos aqui. Não, bom, estamos aqui no Cinemação e eu só vou dar dica de livro. Ótimo! Melhor coisa! Mas olha, gente, você, Raquel e Fred pegaram muito pesado com essas indicações, porque foram incríveis. Uma indicação pra quem tá ouvindo e pra mim também, porque isso é uma coisa que eu já tô pra fazer há algum tempo e eu quero muito pesquisar, é sobre o cinema de bordas. Quero aprender mais sobre o cinema de bordas, porque o cinema de bordas é o tipo de cinema mais reduzido pela periferia, é o mais... Talvez seja o tipo de produção que a gente tenha que seja mais autêntica. Uhum. Então, eu quero pesquisar sobre isso e também digo que vocês pesquisem, ou seja, vamos co-construir aí esse conhecimento. Mas eu queria apresentar aqui para vocês duas obras especificamente que mudaram muito minha percepção de mundo e relações humanas. A primeira delas é O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Na verdade, é uma trilogia, essa obra que é O Mundo se Despedaça, A Paz Dura Pouco, e eu esqueci o nome do terceiro livro, mas é incrível, é literatura nigeriana. É extremamente interessante, por quê? Porque você vai percebendo como é que era o sistema das comunidades Igbo, e você percebe o que acontece depois que começam a chegar os missionários, os religiosos. O que acontece com essa sociedade que já estava ali? Então, acho que isso é super interessante quando a gente começa a perceber essas mudanças, essas transformações que vão acontecendo, principalmente para a gente entender como é que é o processo de colonização. Como fala, tem esse processo tanto de morte em muitos sentidos, tanto mortes físicas quanto mortes de sabedoria, morte de construção de pensamento, né? E é bem interessante. Boa. Já que eu falei muito sobre Coreia do Sul, né? E já falei sobre o Herdeiras do Mar, inclusive, que foi o meu livro que me despertou para a Coreia do Sul, porque enquanto eu assisto dorama, eu leio livros pesados. Porque até eu tenho um perfil que é o Biblioteca, e eu tenho até uma fala que me destruiu, eu amei. E aí tem uma autora que eu particularmente tenho gostado muito, que é a Han Kang. Não sei se fala assim, peço desculpas também pela forma que eu pronuncio. Minha forma bem brasileirada. A Han vai ter ideia. Por favor, Han, me entenda. Eu te imploro. Como eu gostei, ela não vai saber falar o seu nome também. Ela não vai saber o nome direito, né? Como é que será que ela vai falar o meu nome? Animada já pra saber. Que ela não imagina. Mas a Han Kang, ela é uma autora sul-coreana que também traz à tona várias questões problemáticas da Coreia do Sul. E aí vou indicar também Pachinko. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma série na Apple TV. E é um livro de 500 páginas que passa muito rápido, porque é incrível. É como se fosse os 100 anos de solidão sul-coreano. Só que bem mais fácil de ler e bem mais gostoso de ler também. Então, acho incrível. Tem outro quadrinho sul-coreano chamado Grama. E, assim, coincidentemente, tanto Pachinko quanto Grama falam sobre questões relacionadas à escravização sexual na época da Segunda Guerra Mundial e da guerra que teve, né, da colonização japonesa na Coreia. E aí, outro livro que eu vou indicar, e é o último, eu prometo, porque eu já falei aqui no episódio, mas eu acho que vale muito a pena ler, é o Decolonizando Afetos, da Janine Nunes, e eu acho que vale muito a pena ler também. E essas são as minhas milhares de indicações. Não tem uma dica que a gente deu que tem a ver com o episódio, né? Tudo bem, estamos apresentando novas realidades para as pessoas. Aí que tá a conexão, Fred. É isso. Verdade. Nenhum. Porque a gente é perdido na paralaxe. A gente vive numa rede, tá tudo conectado. Tudo conectado. Alguém vai ler Pachinko e ver a série e vai falar assim, putz,
tudo a ver com aquele conceito de Aristóteles. Exato! Eu tenho assistido, inclusive eu tenho assistido 90 Dias para Casar, e além da vontade de arranjar um gringo para passar 3 meses e ganhar um passaporte e depois dar um pé nele, tenho lido Bell Hooks. Então, na hora que eu tô lendo tudo sobre o amor, eu tô assistindo 90 Dias para Casar, e é uma análise interessante aí. Caraca. Tá tudo conectado, Raquel. Eu Tudo sou igual a conectado. você. Agora eu só tenho uma pergunta pra te fazer, Bel. Primeiro, você falou do Grama. O Grama também é da Han Kang ou não? Não. Ah, tá. Essa autora, na verdade, ela é uma autora sul-coreana, que ela é quadrinista, que é um Suk Gendry Kim. Mas ela tem esse quadrinho Grama. Eu tenho 2 quadrinhos dela aqui em casa. Um é o Grama. Ela tem um quadrinho chamado Jun, que é sobre, e é uma história real, sobre um músico autista sul-coreano. E é incrível porque ele tem um alto grau de autismo, mas através da música ele conseguiu desenvolver outras formas de relação humana. Gente, é incrível, é incrível. Eu só fiquei com dúvida porque o Pachinko eu tô encontrando aqui como da Mindy Lee e não da Isso. Han Kang. Não, é porque o da Han Kang eu indiquei todos os livros dela. Ah, Aí o tá. É a Pachinko autora, que é nem de o José outro Saramago, livro. nós somos Han Kang. Entendi. Exato. Exato. Tá Dela bom. eu indiquei tudo. Os outros foram tipo, isso aqui é essa obra específica, essa obra específica. Queria deixar claro. Perfeito. E o da Han Kang, os que estão famosos no Brasil são A Vegetariana e o Atos Humanos. Ah, tá. São os 2 entendi. livros dela que estão bem famosos. Mas parece que o Atos Humanos é bem melhor do que A Vegetariana. Mas A Vegetariana é do caramba, com todo respeito. Maravilhoso. Olha aí, temos várias dicas. Agora, antes de eu dar a minha, eu só trouxe uma, porque vocês, né, rechearam o nosso plano detalhe com várias dicas legais. Mas antes de eu dar a minha, eu acho que tanto o Fred quanto a Raquel vão concordar comigo que a gente não pode sair desse quadro sem a Bel indicar um dorama para quem está ouvindo. Né? Sim. Meu Deus. E eu gosto que cada vez que a gente fala dorama, tem uma vozinha do Fred no fundo. Meu Deus. Meu Deus. Não, um só, vai, Bel. Um só assim, pra quem... tô pensando em começar. E aí? Olha, tem um dorama que esse... Eu vou indicar um que eu ainda não assisti, olha que legal. Olha! Mas é porque eu já ouvi falar muito bem dele. Que é o Tudo Bem... Não, como é que é? É Tudo Bem Não Ser Normal. Uma galera falando muito bem dele, de relações humanas e tudo mais. Só que o que acontece, gente? Dorama é meu guilty pleasure, entendeu? E eu só assisto bobajada lá. Aquela que é marfuleiro, é isso que eu quero. É isso que eu quero assistir. Então, eu prefiro não me comprometer. Tá bom. Nada além de algo que eu estou dizendo que me indicaram. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Fica essa recomendação aí, de repente, pro Fred aí, que tá demonstrando claramente o intuito de entrar nos doramas. E agora eu sei outro também, gente. Acabou já. Acabou o programa. Abrimos um portal. Esse é o último. Tem um dorama que é um velhinho, que ele tem, sei lá, uns 70 anos, e ele decide realizar o grande sonho dele desde a infância, que é aprender balé. O nome do dorama é Navilheira. Eu chorei no primeiro episódio, e ele é pra chorar mesmo. Ó, viu? Agora você abriu a caixa de Pandora, Rafael. Eu vou ficar calada depois de Navilheira. Mas sério, Navilheira eu juro que é muito bom. Chorei muito. Muito bom. Tô vendo aqui que é Netflix na veia esse negócio. Mas eu vou parar de pagar porque vai aumentar o preço e eu não sou nenhuma cachorra. A pessoa precisa vir que se compra. Acho não. Muito bom, muito bom. Então tá aí, ó, os doramas. E bom, pra fechar aqui, eu trouxe uma série que por coincidência também é da Netflix, mas não tem nada a ver com o dorama. É uma série, inclusive, produzida na Islândia. Então, aproveitando aquele gancho que a gente falou aqui, né, sobre assistir obras de outros lugares, e aqui a gente já deu vários livros e filmes e tudo mais. Essa série é uma série que se chama Trapped, que tá na Netflix, e a história dela
é basicamente o seguinte, a gente tá ali numa aldeia na Islândia, um lugar super remoto, com uma população super pequenininha, assim, é uma aldeia mesmo, né, poucas pessoas, e aí vem uma nevasca que isola essa aldeia de todo mundo, assim, ela fica completamente isolada porque não dá, o avião não chega por causa da neve, o mar tá super revolto, e neve, aquela condição climática assim super complicada. E no meio disso, no meio desse problema da nevasca, surge um corpo que aparece na margem do rio. Esse corpo não tem as duas pernas, não tem os dois braços e não tem a cabeça, é só o tronco ali, né? Enfim, a gente tem ali uma equipe de policiais que é composta por 3 pessoas que precisam pegar esse corpo e tentar de alguma forma resolver o que é, da onde que veio esse corpo, de onde surgiu, como que isso pode ter aparecido nessa aldeia e tudo mais. E aí, a cada episódio, a gente vai desvendando um pouquinho mais desse mistério, mas ao mesmo tempo tem vários personagens ali que também vão, né, mostrando um pouquinho mais das suas facetas, a gente vai entendendo que aquele não é bem aquele e tal. É uma série muito bacana, ela tá na Netflix, fácil de ser assistida, para quem quiser mergulhar de repente aí num thriller, né, de outro lugar do mundo, uma obra que não seja norte-americana, tá aí. Essa obra que é feita ali na Islândia e tal, e que é muito, muito curiosa, assim, vale muito a pena assistir. Gente, é isso. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 556, batemos esse papo aqui sobre realidades, né, que a gente consegue extrair das obras, ou as obras que a gente extrai realidades também. Então a gente bateu esse papo muito legal. Queria agradecer aqui meus convidados. Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Deixa aí seus meios de contato para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre seu trabalho, sua arte, como é que faz para acompanhar você nessas redes sociais, site, enfim, tudo que você tiver aí que possa divulgar. Ai, Rafael, obrigada pelo convite, eu adorei. O Fred tinha falado que você fez o convite e que ele ia dar preferência para quem ainda não tinha participado, aí eu já fiquei meio assim, olha, ai, que chato. Mas estava eu no meu mundo ficcional da musculação na academia e Fred perguntou se eu topava gravar, eu topei na hora. Não sabia nem o que era, continuo sem saber o que é. Mas valeu pelo convite, adorei ser incluída no programa. E eu tô meio devagar em relação à rede social, por conta da questão das aulas na UFBA e agora as atividades de greve também, né? Porque, enfim, greve não é férias, né? Temos uma série de atividades que a gente está desenvolvendo de greve, mas quem quiser falar comigo, vai lá no Perdidos na Paralaxe, no Instagram do Perdidos na Paralaxe, que aí consegue falar comigo. E deve ter vídeo meu dançando aí no YouTube, é só colocar Raquel Rocha. Tem vídeo meu falando de filosofia e tem vídeo meu dançando. Aí vocês escolhem aí qual vai ser o melhor, eu recomendaria dançando. Boa. Então me procurem lá no Perdidos na Paralaxe. Fica a dica para de repente um vídeo de você dançando enquanto fala sobre filosofia. Olha aí. Aí sim. As duas coisas, olha aí. Aí fica pra quem quiser ver a dança. Vamos roteirizar isso aí. Eu acabei não falando, Rafa, desculpa, eu acabei não falando do meu perfil pessoal. Eu quis focar no Perdidos, né, no Instagram do Perdidos na Paralaxe, mas o meu perfil pessoal é Raquel R. Rocha. Boa, Raquel. Bel, obrigado também pela sua estreia aqui com a gente. Que demais que deu certo você estar aqui. E também queria que você passasse redes sociais. Eu sei que, né, tá muito difícil aí com todas as suas pesquisas e doramas e tal, que ocupam uma parte grande da sua vida. Mas de repente aí quem quiser também acompanhar mais do que você faz, onde que te encontra? Gente, então, eu não sou muito boa com perfil, mas eu tenho 3.
Em puro estado de barril todos, mas tem o meu pessoal, né, que é o ZZZ Abela, com 2 L's, ou Zabela. Tem um perfil que vira e mexe, eu posto de literatura lá, posto das minhas leituras atuais, né? Infelizmente não tô conseguindo colocar grandes resenhas, mas vira e mexe, estou colocando lá. Inclusive estou lendo um thriller sul-coreano incrível que já vou postar sobre ele, chamado 7 Anos de Escuridão, muito bom. Mas aí tem esse perfil é o bel.biblioteca. E por último é o meu perfil profissional de psicóloga, que é o psi.Isabela Alencar. Então, quem quiser seguir, quem precisar de qualquer coisa, gente, pessoal tá aí, ó, quer falar de livro, tá aí também, quer que eu atenda você? Tá aí, outro perfil. Olha. Pode me procurar, tem vários modais. Mas ela não é muito antenada nesse negócio de rede social, não, viu, gente? É só... Tá em estado de barril, Muito bom. Fred, obrigado também novamente sua participação aqui. A gente sempre conseguindo fazer, né, esse crossover aqui, né, de trazendo vocês do Perdidos. Queria que você aproveitasse e também falasse um pouco sobre o podcast para quem não conhece, para quem quer ir lá conhecer, sobre o que vocês falam, como que é, qual é a frequência e tudo mais. E também suas redes sociais para quem quiser acompanhar também, né? Lindas fotos que você faz, Fred, que eu acompanho, eu vejo. Olha aí. Aí, Rafa, muito obrigado pela participação novamente. Adoro estar aqui, conversar sobre cinema, sobre, sei lá, o que foi que a gente conversou aqui. O Perdidos na Paralaxe, essa coisa confusa mesmo, é um podcast que fala de cultura pop atravessando com filosofia e vice-versa. A gente é quinzenal, a cada 15 dias nós temos um programa às sextas-feiras, às vezes quando o editor dá o grau, né? Porque às vezes o editor não consegue, o editor sou eu. E tem falando sobre todos os temas mais variados, mas a gente gosta muito de falar também sobre cinema, né? E pegar questões filosóficas sobre cinema, enfim, é uma bagunça. A gente é menos bagunçado que aqui, porque aqui a gente tá livre, solto, o produtor do programa é menos rígido, no caso, lá no Perdido sou eu, e aí quando o pessoal divaga demais, eu mando voltar, porque não tem condições assim. Linha dura, hoje a então. gente tá livre. Participar de um programa na qual eu não vou editar é maravilhoso. A sensação é incrível. Convido vocês então a assinar o feed do Perdidos, né? Acesse também nosso site pparalax.com.br. A gente tem também, solta textos bem bacanas sobre cinema, sobre tudo, né? Mas com um jeitinho do Perdidos de pensar a cultura pop. E estamos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter. O meu pessoal é Fred_Costa, meu Instagram. Meu Instagram de fotografia, que o Rafa tá dizendo que eu faço foto bonita, Costa Fotografia. Se você estiver em Fortaleza, demais, precisar de fotos de todo tipo, fotografo de comida, a gente pelada, não tem problema. Olha, e gente pelada comendo. Gente pelada comendo. Ai, vou pra Fortaleza só fazer um ensaio com o Fred. Não Vai é? fazer um ensaio igual o Júnior comendo miojo numa banheira. Muito bom. Obrigado, gente, mais uma vez. Você que tá aí ouvindo, né, esse episódio, lembre que se você gostou dele e quiser ajudar a gente na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas, né, e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, @cinemacal, né, sem cedilha, sem o tio, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Tem também a minha própria rede social, que é Rafa Arinelli, tudo junto, e você vai poder me encontrar lá, a gente pode também trocar uma ideia. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox, para que você possa acompanhar todos os nossos episódios assim que eles saírem, aí você não perde nada. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast, é só você ir lá, clicar e entrar para esse clube exclusivo que o Cinemação tem dentro de WhatsApp, enfim, estamos esperando você. O podcast Cinemação 556 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.